Olá, turminha. Bom, o tema da nossa aula de hoje é transpiração vegetal. Um assunto muito importante, muito cobrado no vestibular, mas também muito importante para a vida. Então, quando se fala em transpiração vegetal, você está falando em interferência no ciclo da água. A transpiração vegetal tem influência direta no transporte da seiva, geralmente da seiva bruta, né? Então, com certeza é um assunto longo, relativamente longo, né? Mas muito importante. Bom, quando a gente fala em transpiração nos animais, a gente está se referindo à produção de suor. Então, a gente não pode esquecer que a produção de suor é um mecanismo usado pelo nosso corpo para se refrigerar, para evitar que a nossa temperatura corporal suba além dos limites seguros. Então, quando começa a esquentar, quando você tem dificuldade para dissipar calor, né, a tendência é a hipertermia. Então, para evitar que isso aconteça, as nossas glândulas sudoríparas literalmente jogam água, né, o suor, água com sal, na pele. E essa água do suor, para poder evaporar, rouba calor, te refrigerando. Então, é assim que a gente enxerga a transpiração animal. Tá? É a eliminação de água líquida. Tá? E a função é refrigerar o corpo, ajudar a regular a temperatura corporal. Bom, a gente consegue enxergar, né, essa função também nos vegetais, só que não é o tema, não é o foco principal, não. Tá certo? Então, primeiro, nos vegetais, a transpiração se baseia na eliminação de água em forma de vapor e não de forma líquida. Tá? E a gente fala que a transpiração é um mal necessário. Tá? Então, nós vamos ter que entender por que, que é um mal e por que, que esse mal é necessário. Bom, essa perda de água em forma de vapor pela planta, ela acontece, né, de duas maneiras, através dos estômatos e através da cutícula. Então, estômato, aquele anexo da epiderme, né, que a gente diz popularmente que é o nariz da planta, porque é como se fosse uma janela, principalmente da folha, né, para poder realizar trocas gasosas com o meio. Então, essa janela da folha aberta para o meio, para poder realizar trocas gasosas, tá, acidentalmente escapa a água em forma de vapor. Tá? É a principal forma de perda de água pela transpiração. Mas tem também a cutícula. A cutícula é aquela camada de cera, né, que envolve, né, a epiderme da folha e também de caules jovens. Então, essa cutícula ela não é 100% impermeável. Então, a gente tem que entender que essa cutícula minimiza a perda d'água, tá? Mas não zera totalmente. Então, é uma quantidade bem menor de água que escapa pela cutícula, mas escapa, tá certo? Então, a gente fala que a transpiração total da planta, tá, é dada pela transpiração estomática, mais a transpiração pela cutícula, tá? Um detalhe interessante é que a transpiração estomática ela é imensamente maior que a transpiração pela cutícula. Inclusive, nós vamos ver um experimento, né, que prova que realmente a transpiração pelos estômatos é muito maior, é muito mais significativa do que a transpiração pela cutícula. E para poder entender melhor o processo de transpiração, a gente tem aqui, tá, um corte, né, de uma folha. Então a gente tem aqui essa região central da folha, que a gente chama de mesófilo, né? É o parênquima clorofiliano, onde está contido o mesófilo, que é o coração da folha onde acontece a fotossíntese. Então, na parte de cima aqui a gente tem as células prismáticas, né? Que constitui o parênquima clorofiliano palissádico. As células são bem juntinhas, não tem como haver circulação de substâncias. Mas logo abaixo, essas células deixam um espaço, né, entre elas, então forma o parênquima clorofiliano lacunoso, onde ocorre, né, a circulação de substâncias. Água, sais, gases, açúcares, tá certo? Tá? Então vejam bem, a água circula aqui. Bom, aqui a gente tem a epiderme superior, aqui embaixo a epiderme inferior, e aqui na epiderme inferior a gente tem os estômatos. Para que servem os estômatos? Trocas gasosas, principalmente para captar CO2, para que a planta possa passar do ponto de compensação fótica na fotossíntese. Vocês estão lembrados? Esse é um tema muito importante. O ponto de compensação fótica é aquele ponto, naquele momento do dia, que a intensidade luminosa é tal
que a respiração e a fotossíntese equivalem. Se a planta quiser passar desse ponto de compensação fótica, né, ela vai ter que buscar CO2 no meio. Até chegar no ponto de compensação fótica, o CO2 que a planta produz na respiração é suficiente. Mas se ela quiser passar do ponto de compensação fótica, ela tem que buscar CO2 no ambiente, tá certo? Tá? Então é aí que entra o estômato. Tá? E ela é necessária a planta buscar esse CO2 no meio para passar do ponto de compensação fótica. Pois só quando a planta passa do ponto de compensação fótica é que ela pode acumular reservas, que ela pode crescer. Então é vital passar do ponto de compensação fótica. Então é vital captar CO2 no meio. E aí que entra o estômato. Então esse estômato aberto permite a entrada de CO2, permite a saída do oxigênio, né, que não é consumido pela planta, tá? Só que é o seguinte, acidentalmente permite a saída de água. Então é por aqui, pelo estômago, que sai a maior parte da água em forma de vapor. Tá? E vejam bem, poderia sair água em grande quantidade também através da epiderme, se não fosse a cutícula. Então, a presença da cutícula aqui, olha, tá, minimiza a perda de água. Como eu falei, não é uma estrutura 100% impermeável. Tá? Ela só minimiza a perda de água. Então, quanto mais grossa essa cutícula, quanto maior essa parede lipídica, né, menor é a quantidade de água perdida. E olhando, né, para a folha, para esse corte da folha, vendo as possibilidades de saída de água, dá para notar que pode ser muito grande a quantidade de água perdida por transpiração, certo? Então, transpiração pelos estômatos e transpiração pela cutícula. Tá? Então, é aí que a gente fala que a transpiração é acidental. Tá? Na realidade, os estômatos estão abertos para que entre o CO2 e, secundariamente, saia o oxigênio, certo? Tá? Mas, acidentalmente, essa água que está aqui circulando no interior da folha pode se transformar em vapor, como se transforma, né? E acaba saindo. Bom, então, agora falta a gente entender por que nós consideramos a transpiração um mal necessário. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, tá? É o estômato. O estômato é formado por duas células. Cada uma dessas células a gente chama de células guardas. Bom, essas células guardas e o estômato fazem parte da epiderme. A gente considera um anexo da epiderme. Tá? Bom, em volta dessas células estomáticas, das células guarda, você tem células que a gente chama de células anexas. As únicas células da epiderme que são clorofiladas, que podem fazer fotossíntese, são as células guarda dos estômatos, certo? Bom, então dá para perceber que o estômato está aberto para permitir a entrada de CO2, por exemplo. Se esse CO2 não entrar, a planta não consegue produzir reservas, não consegue passar do ponto de compensação fótica, não consegue produzir reservas e, consequentemente, ela não tem do que se alimentar à noite. Tá? Mas, acidentalmente, o mesmo estômago que está aberto para a entrada de CO2 permite a saída de água em forma de vapor. Certo? Então, e essa perda de água ela pode ser muito intensa. Ela pode, inclusive, colocar em risco, né, a integridade da planta. Essa perda de água pode levar à desidratação e à morte da planta. Tá certo? Bom, então o que pode ser feito? Então, vejam bem. Esse estômago pode abrir e fechar. Essas células guarda, elas têm um mecanismo, têm um dispositivo que permite isso. Então, quando elas estão lotadas de água, a gente fala que elas estão túrgidas. Então, a turgescência, né, o fato de elas estarem lotadas de água, cria uma pressão, e essa pressão faz com que haja, né, um entortamento dessa célula guarda. Nessa região mais interna aqui, ó, existe uma placa de celulose com espessura diferenciada. À medida que essa célula guarda fica lotada de água, né, o aumento da pressão faz com que essa plaquinha de celulose entorte, tanto de um lado quanto do outro. Então, quando essas duas placas de celulose estão tortas, surge um espaço entre as duas células guardas, tá? Que é a cavidade do estômago. Tá? A gente chama de ostíolo.
Então, é por esse orifício, por essa cavidade, por essa janela que o CO2 entra e, né, esse vapor d'água acaba saindo, tá certo? Então, é assim. Você fala, bom, e se a planta fechar esse estômago, se ela se mantiver de estômago fechado? Quando ela está de estômago aberto, é um risco. É um risco por quê? Porque ela está perdendo água demais por meio. Ela pode desidratar e morrer. Então a gente fala, e por que ela não fecha esse estômago? Bom, de estômago aberto, morrer é um risco. De estômago fechado, a morte é uma certeza. Porque com o estômago fechado, ela não conseguiria captar esse CO2, ela não conseguiria passar do ponto de compensação fótica e automaticamente ela morreria. Tá? Por quê? Porque ela não conseguiria acumular reservas e não tinha, e não teria do que se alimentar à noite. Então, é um mal necessário. Um mal por quê? Porque o estômago aberto, né, permite a saída de água, o que coloca em risco a integridade da planta. Ela pode se desidratar. Esse é o mal. Mas por que é necessário? Porque se esse estômago não for mantido aberto, ela não consegue captar esse CO2 extra, né, para fotossíntese e ela acaba morrendo. Tá certo? Então a gente não pode esquecer do seguinte, tá? A planta pode abrir e fechar esse estômago. Tudo tem a ver com o teor de água que está dentro das células guardas. Como eu disse, quando as células guardas estão túrgidas, estão lotadas de água, tá? O estômago está aberto. Tá? Agora, quando essas células guarda perdem água, para essas células vizinhas, ó, as células anexas, né? Se elas perdem água, elas murcham. E quando elas murcham, alivia a tensão nessas placas e automaticamente a placa desentorta. Quando essa placa desentorta, tá, os estômatos se fecham. Então, quando essa célula está lotada de água, o estômago está aberto. Quando essas células perdem água e murcham, né, o estômago está fechado. Então, é sempre assim. Tá? Então, se perder água demais é um risco, esse risco, né, ele tem que ser assumido durante o dia, quando a planta está fazendo fotossíntese. Então, não seria necessário manter o estômago aberto à noite. Então, numa medida de economizar água, a planta faz isso, olha, tá? Durante o dia, né, sob a ação da luz, fazendo fotossíntese, ela mantém o estômago aberto. Agora, à noite, né, não precisa fazer ela não vai fazer fotossíntese, não tem luz, então não há necessidade de manter o estômago aberto. Então, como medida de economia de água, durante o dia, normalmente os estômagos estão abertos e à noite fechados. Fechados, a planta fica, né, continua a transpirar, não pode esquecer disso. Se todos os estômagos da planta estiverem fechados, tá, vai diminuir demais a transpiração, mas não vai cessar totalmente. Por quê? Porque ainda tem a transpiração pela cutícula, tá certo? Então, numa medida radical para economizar água, é isso que a planta faz. Ah, durante o dia, mantém o estômago aberto, corre o risco. Mas à noite não há necessidade de correr esse risco, tá certo? E, aliás, isso pode acontecer inclusive durante o dia. A gente fala que durante o dia o estômago está aberto, tá? Não necessariamente, porque se durante o dia a planta perder água demais, ao perder água demais, as células vão murchar. Então, mesmo durante o dia, se essas células guarda perderem água e murcharem, o estômago vai fechar, numa medida de economia de água. Tudo bem? Então, células guardas túrgidas, estômago aberto. Células guardas murchas, estômago fechado. Ok? Bom, e agora aqui a gente vai ver o quanto que a transpiração pelos estômatos é maior que a transpiração pela cutícula. Então existe um experimento, né, célebre, né, em que foi cortada a folha de uma planta, né, durante o dia e em intervalos de 5 minutos ela foi pesada. Então, primeiro, por que essa folha foi cortada? Porque uma folha, quando ela está conectada na planta, ela perde água por transpiração, mas ela consegue repor essa água. Essa água perdida pela transpiração, tá, ela é reposta a partir da água do solo que é absorvido pela raiz. Então a raiz absorve essa água e essa água sobe, né, em forma de seiva bruta e chega na folha. Então, se a folha estiver conectada na planta, ela perde água pela transpiração, mas ela consegue fazer a reposição. Tá? Já a folha cortada, não. Obviamente, se ela perde água, ela não consegue fazer a reposição. Tá? E por que durante o dia? Porque durante o dia você consegue flagrar,
né, os estômatos abertos. Tá certo? Então vamos ver, né, como é que foi feito, né, esse experimento. Então, esse experimento resultou nesse gráfico, tá certo? Então, essa folha recém-cortada, ela foi pesada, né? E apareceu com uma certa massa aqui, ó, no eixo Y, tá? Bom, e a cada 5 minutos ela foi pesada e se notou nessas pesagens que gradativamente ela foi perdendo massa. Ela foi perdendo massa, até o 25º minuto, essa perda de massa foi bem acentuada. Do 25º minuto em diante, continua a haver perda de massa, mas menos intensa, menos acentuada, tá certo? Bom, então o que a gente presume? A necessidade de analisar 2 pontos. Primeiro, por que houve perda de massa na folha? Bom, a perda de massa na folha, obviamente, se deve à transpiração. A perda de água em forma de vapor, né, em forma de transpiração. Como a folha não estava conectada na planta, ela não pôde fazer reposição, tá certo? Então, o que explica a perda de massa foi a transpiração, certo? Bom, outra pergunta. O que explica a perda de massa acentuada até o 25º minuto? E do 25º minuto em diante, essa perda não foi tão intensa, tá? Bom, os estômatos. Então, logo que a folha foi cortada, essa perda de água pela transpiração foi desidratando as células da folha, incluindo as células dos estômatos. Então, à medida que houve perda de água, as células foram murchando. Elas foram murchando e, num determinado momento, as células guarda dos estômatos estavam tão murchas que os estômatos se fecharam. Então, a gente presume que no 25º minuto, todos os estômatos se fecharam. Houve perda de água, as células murcharam, isso leva ao fechamento dos estômatos. Bom, se os estômatos estão todos fechados, o que a gente espera? Que pare de haver transpiração? A gente sabe que não. Que continua a haver a transpiração pela cutícula. Só que, olha, a transpiração pela cutícula dá para perceber. Ela é muito menos intensa, porque a perda de água aqui foi menos intensa. Tá certo? Tá? Então, a gente chega nessa conclusão. Até o 25º minuto, olha, a gente tem a transpiração estomática, mais a transpiração pela cutícula. E a partir do 25º minuto, a gente tem só a transpiração pela cutícula. Tá certo? Então, esse é um gráfico, né? Célebre, né? E mostra o que é mesmo? Que a transpiração pelos estômatos é muito maior que a transpiração pela cutícula. Ok? Bom, e a gente sabe que o que faz o estômago abrir ou fechar é a quantidade de água que tem nas células guardas. Se elas estão túrgidas, estômatos abertos. Se elas estão murchas, estômatos fechados. Certo? Então, a gente costuma dizer que os mecanismos de abertura e fechamento dos estômatos, tá, são os seguintes. Mecanismo hidroativo. Isso que a gente acabou de relatar. Células guardas túrgidas, estômatos abertos. Células guardas murchas, o estômago está fechado. Além do mecanismo hidroativo, que é o básico, toda abertura e fechamento do estômago se baseia no mecanismo hidroativo. Só que sofre interferência, por exemplo, da luz. Então, a interferência da luz na abertura e fechamento dos estômagos, a gente chama de mecanismo fotoativo. Como assim? Durante o dia, olha, na presença da luz, geralmente os estômagos estão abertos. Mas à noite, sem luz, o estômago está fechado. Então, a luz interfere na abertura dos estômagos. Certo? Bom, e tem também um outro mecanismo, que é o mecanismo do potássio. Então, a gente viu que em torno das células guarda, você tem as células anexas, né? As células vizinhas, que estão na epiderme, mas que não fazem fotossíntese. Tá? Então, não pode esquecer que as únicas células da epiderme que conseguem fazer fotossíntese são as células guarda, certo? Bom, na presença da luz, quando está iluminada, as células guarda bombeiam potássio para dentro delas. Tira potássio das células anexas, né, e bombeia para dentro delas. O que acontece? Aumenta a concentração das células guardas. Essas células guardas mais concentradas absorvem água por osmose das células vizinhas, das anexas. E ao absorverem água, ao roubarem água das células anexas, tá, elas ficam túrgidas e automaticamente os estômatos vão se abrir. Bom, na ausência de luz, essa bomba é o contrário. Tá? Então, o potássio é perdido para as células anexas.
As células guarda perdem potássio para as células anexas e ficam menos concentradas. Ao ficarem menos concentradas, perdem água para as células anexas. Ao perderem água por osmose, elas vão murchar, o estômago vai se fechar. Tá certo? Bom, e algo que vale a pena a gente explorar é o motivo por que durante o dia, normalmente o estômago está aberto e à noite está fechado. Então, obviamente, tem a ver com a luz. Então, vamos tentar explicar como é que acontece o mecanismo fotoativo. Então, a gente sabe que quando a planta faz fotossíntese, o produto direto da fotossíntese, né, além do oxigênio, é a glicose, o açúcar glicose. Tá? Bom, e o excedente de glicose é convertido em amido. Então, a glicose que a planta não queima, que a planta não usa como combustível, é convertida em amido, né, uma forma de reserva. Bom, então funciona o seguinte, existe uma enzima, e essa enzima chamada fosforilase, tá, ela pode converter glicose em amido ou amido em glicose. Então, essa conversão é muito importante. Porque quando predomina a glicose nas células guarda, como a glicose é mais solúvel, deixa as células guarda muito concentradas. Substâncias solúveis aumentam a concentração do ambiente onde elas estão. Já o amido é bem menos solúvel. Então, essa menor solubilidade do amido faz com que as células guardas, né, fiquem menos concentradas. Bom, e essa enzima que muda de lado? Como eu falei para vocês, às vezes ela transforma a glicose em amido. Às vezes ela transforma amido em glicose. Tudo tem a ver com o pH do meio. Então, num meio básico, o que acontece na presença da luz, né, essa enzima transforma amido em glicose. Então, durante o dia, o pH na célula guarda é básico, por causa da luz. Então, nessas condições, o amido é convertido em glicose. Mas à noite, nessa célula guarda, o meio se torna ácido. Na escuridão, na falta de luz, ele fica ácido e a enzima transforma a glicose em amido. Então, essas variações, por exemplo, durante o dia, né, com glicose na célula guarda, essa célula guarda fica mais concentrada e absorve água, ficando túrgida, estômago se abrindo. À noite, quem vai prevalecer? O amido. Com o amido, a célula fica menos concentrada e perde água. Ela murcha, o estômago se fecha. Então, é assim, ó, tudo tem a ver com a luz. Porque a gente não pode esquecer que a planta respira o tempo todo. Ela faz fotossíntese só durante o dia quando está iluminada, mas ela respira o tempo todo. E quando ela, né, faz a fotossíntese, ela consome o CO2 que ela produz na respiração. Mas à noite ela continua a respirar e continua a produzir CO2, só que ela não tem como consumir. Então, à noite, o CO2 da respiração se acumula na célula e vira ácido carbônico. Então, esse CO2 da respiração se combina com a água e forma ácido carbônico. Então, isso acidifica a célula guarda. Então, nesse meio ácido, a enzima transforma a glicose em amido. Então, com esse amido, a célula guarda fica menos concentrada e perde água por osmose para as células vizinhas, para as anexas. Então, essa célula guarda perde água, murcha e o estômago se fecha. Agora, durante o dia, acontece a fotossíntese. A luz estimula a planta a fazer fotossíntese. Então, a fotossíntese consome o CO2 que a planta produz na respiração. Então, com o consumo desse CO2, não tem o ácido carbônico. Sem essa acidez, o pH na célula se torna básico. Sem o ácido carbônico, olha, o pH na célula fica alcalino, fica básico. E nesse meio básico, a enzima transforma o amido em glicose. E a glicose, né, mais solúvel, torna a célula guarda mais concentradas. E elas absorvem água por osmose, ficam túrgidas, né? E automaticamente o estômago vai se abrir. Tá certo? Então, mais ou menos, tá? Assim. Tá? Então, aqui aquele esquema, né? Então, tá aqui, olha, tá? Então, você tem, durante o dia, o predomínio da glicose nas células guarda. A presença da glicose deixa a célula guarda mais concentrada que as células anexas. Mais concentrada, ela absorve água por osmose.
ao absorver a água por osmose, as células guarda ficam lotadas de água, ficam túrgidas, o estômago se abre. À noite, olha, o que eu tenho na célula guarda? Amido, olha, lembra do amido? Em meio ácido, né? A glicose é transformada em amido, o amido deixa a célula guarda menos concentrada. Tá? Então, as células anexas mais concentradas que a célula guarda vão roubar água da célula guarda. A célula guarda, ao perder água, murcha e o estômago se fecha. Então, esse é o mecanismo fotoativo. Pessoal, e tem um detalhe interessante, a planta não transpira, né, com a mesma intensidade o tempo todo. Tá? Isso porque não depende só dela. Tá? Existem fatores ambientais, fatores externos que vão interferir nessa transpiração, na taxa de transpiração. Então, os fatores externos que mais interferem na transpiração da planta são a luminosidade. Olha, lembra, tá? Com a luz, na presença da luz, os estômatos se abrem. E quando os estômatos se abrem, aumenta a taxa de transpiração, aumenta a perda de água em forma de vapor. Outro fator importante é a temperatura. Quanto mais alta a temperatura, maior a quantidade de vapor que se forma. Então, maior a perda de água, maior a taxa de transpiração. A umidade também. Então, a gente sabe que num ambiente úmido, essa umidade inibe a formação de vapor. Então, num ambiente úmido, né, a planta transpira menos. Porque essa umidade inibe a formação de vapor a partir da folha. Agora, num ambiente seco, isso não acontece. Então, em ambientes secos, a planta tende a transpirar mais. Quanto mais seco o ar, maior a taxa de transpiração. E aí entra o vento. Porque o que o vento faz? Leva embora a umidade. Então, quanto maior o vento, maior a taxa de transpiração. Porque deixa o ar mais seco. Tá certo? Então, dependendo do ambiente que a planta vive, né, ela tem que desenvolver mecanismos até extremos para minimizar a perda de água pela transpiração, sob o risco de morrer desidratado. Tá? Então, existem os fatores internos à planta, tá, que vão interferir na transpiração. Então, esses fatores internos da própria planta são, por exemplo, a superfície foliar. Porque quanto maior a superfície da folha, tá, maior a possibilidade de se perder água, tanto pela cutícula quanto pelos estômatos. Então, quanto maior a folha, maior a perda de água, maior a taxa de transpiração. Um outro fator importante é a espessura da cutícula, da camada de cera. Quanto mais grossa a camada de cera, tá, menos água se perde. Tanto é que plantas xerófitas, xerófita é o nome que a gente dá para plantas que estão adaptadas a clima seco. Tá? Fitas de planta, xeros de seco. Então, em ambiente seco com baixa taxa de umidade, a tendência é perder mais água pela transpiração. Então, essas plantas costumam ter uma cutícula mais espessa, uma cutícula mais grossa, certo? Dá para perceber, inclusive, quando você passa a unha, algum objeto, né, pontiagudo na superfície dessas folhas, e até mesmo em certos caules, dá até para escrever, porque você remove aquela camada grossa de cutícula, certo? A concentração dos estômatos. Então, quanto maior a quantidade de estômatos, maior a perda de água. Então, plantas de ambientes secos, plantas xerófitas, costumam ter uma menor concentração de estômatos, uma quantidade menor de estômatos. E um outro fator importante é a concentração dos estômatos. Então, a gente sabe que os estômatos estão localizados principalmente nas folhas. Tá? E na maioria das plantas, eles se localizam na parte de baixo das folhas. Porque ao se localizarem na parte de baixo das folhas, evita a incidência direta da radiação solar. Quando a radiação solar incide, né, na abertura estomática, nos ostíolos, né, poderia intensificar ainda mais a produção de vapor. Então, o estômago localizado na parte de baixo da folha minimiza a perda de água. Tá? É uma estratégia da planta para transpirar menos, para perder menos água. Então, muitas plantas, né, principalmente as xerófitas, né, como essa suculenta aqui, olha, tá vendo? Tá? Tem uma quantidade muito grande de pelos, de tricos, porque esse pelo retém umidade. E essa umidade minimiza a perda de água. Quanto maior a concentração de pelos na superfície da folha, tá, mais umidade vai ser retida. Quanto maior a retenção de umidade,
menor a produção de vapor, menor a transpiração, certo? E também a velocidade de fechamento dos estômatos. Então, plantas que são de ambiente seco, elas costumam fechar o estômago mais rapidamente. Tipo assim, chegou a tarde, tá anoitecendo, não há mais necessidade do estômago estar aberto, tá certo? Então, a tendência é fechar o estômago para economizar água à noite. Então, plantas de ambiente úmido, né, não esquentam muito a cabeça. O estômago vai se fechando lentamente. Mas enquanto esse estômago está aberto ou semi-aberto, ele está perdendo água. Então, em plantas de ambiente seco, tá, a tendência é que o estômago se feche muito rapidamente. Quanto mais rapidamente se fechar, tá, menos água vai se perder. Ok? Bom, e relacionado à transpiração, a gente tem algumas explicações para a nossa vida cotidiana. Por exemplo, tá, por que a gente importa trigo? Por que o nosso pão é mais caro do que o deveria ser? Tá? Porque alimento como o trigo, ele não se dá bem aqui no nosso país. Então, existem plantações de trigo no sul do Brasil, tá? Mas não são plantações tão extensas, não. Está muito longe da gente ter autonomia para abastecimento interno do trigo. Então, a gente importa trigo de países onde o clima, né, é mais adequado para a produtividade do trigo, tá certo? Tudo isso porque o trigo é uma planta do tipo C3, tá? Então, uma planta C3 é o seguinte, né? Naquele mecanismo de fotossíntese, o carbono é absorvido, né, e é incorporado à fotossíntese através de substâncias. O que a gente chama de planta C3 é que ela é incorporado através de um composto de 3 carbonos. Já as plantas C4, elas são incorporadas através de um composto de 4 carbonos, certo? Bom, então notem, a cana, o milho, são plantas C4 tipicamente, né, de ambiente tropical. Então, aqui planta como, né, a cana, o milho, tá, são, estão muito à vontade, tá? Mas o trigo e o arroz não. Tá? Então, o que acontece com essa planta C3? Por que não é ideal o nosso clima, né, para esse tipo de plantação? Tá? É que é o seguinte, quando a temperatura está em torno de 25 graus, numa planta C3 os estômatos começam a se fechar. Então, a perda de água, né, é intensa aos 25 graus. E essa perda de água faz as células guardas murcharem e automaticamente elas se fecham. Os estômatos se fecham e a planta para de captar CO2 do meio. E ao parar de captar CO2 do meio, é claro, não pode passar do ponto de compensação fótica. Então, ao parar de captar CO2 do meio, começa a ocorrer aqui um fenômeno chamado fotorrespiração, tá? Que é complexo, não produz nada, é um tremendo prejuízo, tá certo? Agora, tá? As plantas C4, como a cana e o milho, elas se dão bem no nosso clima, porque nessa temperatura está muito longe dos estômagos se fecharem. Então, para os estômagos se fecharem, ela tem que perder muita água. Então, com luminosidade e temperaturas altas, elas fazem o máximo de fotossíntese, enquanto que a planta C3 não. Tá certo? Então, plantas ditas C3, elas gostam, né? Elas se dão bem em ambientes onde a temperatura não é tão alta. Tá certo? É o máximo de produtividade. Ok? E aqui a gente tem uma atividade radical para economizar água. Tá certo? Então, a economia de água numa planta de deserto é fundamental. Então, existem as chamadas plantas CAN, significa metabolismo ácido das crassuláceas. Crassulácea é uma família de plantas, né, que realiza esse tipo de atividade, ou pelo menos onde foi descoberto. Inicialmente, os cientistas achavam que isso só acontecia nas crassuláceas. Depois descobriram que muitas outras plantas podem usar esse artifício, certo? Bom, então o que acontece nas plantas CAN? Elas são tipicamente de lugares muito secos, como o deserto. E a gente tem um agravante. Durante o dia, a luminosidade no deserto é intensa, a umidade é muito baixa e a temperatura é muito alta. Então você tem luminosidade intensa, você tem temperaturas muito altas e umidade muito baixa. São os ingredientes para matar a planta por transpiração.
Bom, se essa planta deixar o estômago aberto durante o dia no deserto, ela vai morrer desidratada. Então, o que ela faz? Ela fecha o estômago durante o dia. E aí você pode até achar que há incoerência. Por quê? Peraí, se ela deixa o estômago aberto durante o dia, não é durante o dia que ela faz fotossíntese? Então, como é que ela deixa o estômago fechado durante o dia? Ah, bom, ela abre à noite. Mas à noite ela não faz fotossíntese. Tudo bem. Mas à noite de estômago aberto, ela pode captar CO2. Ela continua a captar CO2. E à noite o risco é menor, porque à noite, primeiro, não tem luz. Segundo, a temperatura é baixa. A umidade continua baixa, tá? Mas o fator luz e a temperatura ameniza a perda de água. Então, a planta pode se arriscar à noite. Ela abre os estômatos à noite, capta CO2 durante a noite, mas é claro que ela não está fazendo fotossíntese durante a noite. Então, ela converte o CO2 captado, tá, em um composto orgânico que é o ácido málico, malato. Então, o CO2 que ela capta à noite, ela converte em ácido málico, que é uma reserva de carbono. Então, a noite toda ela capta CO2, né, de estômago aberto, ela capta CO2 e produz ácido málico. Aí, assim que amanhece, ela fecha os estômatos, tá? E para poder passar do ponto de compensação fótica, ela usa os carbonos, né? Usa o CO2 do ácido málico, tá certo? Então, ela não corre o risco de desidratar. É claro que isso não dá um rendimento muito grande, tá? Mas é suficiente para que ela possa armazenar reservas. Ok? Então, não se esqueçam desse detalhe. É uma forma que a planta usou para sobreviver. Ok? Então, ao invés de captar CO2 do ambiente, ela tira os carbonos que ela precisa do ácido málico. Originado de quem? Originado do CO2 que ela captou à noite. Então, essas plantas xerófitas, né, como o cacto, elas são campeãs, né, em medidas radicais para economizar água. Então, a gente falava, né, da superfície foliar. Então, os cactos são campeões em reduzir a superfície foliar. O que a gente vê no cacto e chama de espinhos, na realidade são folhas modificadas. São folhas que reduziram ao extremo a superfície foliar para minimizar ao máximo, né, a transpiração. Então, toda vez que você olhar para um cacto e ver os espinhos, pensa que eles são folhas. Que tipo de folha? Tá? São folhas adaptadas para minimizar a perda de água. Afinal de contas, quanto maior a superfície foliar, maior a taxa de transpiração. Maior a perda de água e maior o risco de desidratação. Certo, turminha? Então, teminha cumprido, né? Mas muito importante, não só para o nosso vestibular, como também para o ambiente. Porque grande parte da água que circula no ciclo da água que forma as nuvens são colocadas no ar através da transpiração. Então a gente já ouviu falar no ciclo da água, né? Que locais onde tem pouca vegetação, tá? Há desequilíbrio normalmente no ciclo da água. Então um componente muito importante para o ciclo da água é a transpiração, que retira a água do solo, né, e coloca na atmosfera. E essa água vai compor as nuvens. Então, numa próxima aula, a gente vai aprender, por exemplo, que a transpiração ela é importante, inclusive, no transporte da seiva bruta. A transpiração se constitui numa das forças motrizes para que a seiva bruta saia da raiz, né, e chegue até as folhas. Mas é um assunto para um outro pôr do sol. Tá certo? Até mais.